Pode não. Oi, meu nome é Ana Kathleen e hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro Persuasão, da Jane Austen. Os romances da escritora Jane Austen podem ser considerados uma janela para a alta sociedade inglesa do século XIX. Lá ela mostra a estrutura socioeconômica e como era a sociedade em si. Ela retrata muito bem isso em todos os livros dela. Ela é foco de muitos estudos ao redor do mundo e comentada por muitos de qualquer idade. Ela está sempre muito bem presente e considerada uma das maiores romancistas. O contexto histórico dos livros dela acontece na Grã-Bretanha, onde está passando por mudanças socioeconômicas, com contextos históricos envolvendo as guerras napoleônicas e a Revolução Industrial, que vai mudar bastante a organização social da época. Apaixonada por literatura, Jane Austen, a nossa querida Janinha, ela sempre gostou muito de escrever livros e ler bastante. Ela retrata isso também muitas vezes nas personagens principais que ela coloca nos livros, como em Persuasão, que ela coloca Anne como a protagonista, ou em Orgulho e Preconceito, que ela coloca Elizabeth Bennet também como protagonista, sempre gostando muito de todos esses tipos de cultura. Leitura, música, ela sempre destaca muito bem isso. Anne, Elizabeth Bennet, deixa eu lembrar, Emma, foram grandes personagens femininas que ela destacava muito mais do que as delicadezas da época que exigiam de uma mulher. Ela destacava também muitas críticas sociais e ela também era muito criticada por isso. Pessoas começaram a notar que Jane colocava críticas sociais envolvendo aquilo, por isso gerou bastante hate pra cima dela. Persuasão é o último livro finalizado da autora. Infelizmente a Janinha morreu antes de ser lançado esse livro e foi lançado pelo irmão dela e com certeza é um dos grandes clássicos dela, destacando os outros livros que eu já comentei aqui um pouquinho antes. O livro se inicia apresentando o baronete Sir Walter Elliot, que é um homem super orgulhoso, vaidoso, ele não gostava de muitas pessoas, ele queria sempre estar no lugar dele, na alta sociedade, mesmo não podendo exigir muito disso. Era um homem que para a diversão nunca abria nenhum livro a não ser baronetege. É uma espécie de registro de árvore genealógica da família. Lá tinha desde os nomes de cada um, como também os cargos e títulos que carregava. Ele sempre abria para poder contemplar os seus antepassados e os cargos que eles tinham socialmente. O típico homem arrogante demais, que Jane sempre destaca também em seus livros. Vamos dizer que nesse momento da vida do nosso querido Sir Walter Elliot, ele não poderia se orgulhar muito da sua situação. Ele não poderia se orgulhar... Nossa! Ele não poderia se orgulhar muito da situação socioeconômica dele. Vamos dizer que ele não tinha muito dinheiro e a família estava, endividada totalmente. Estava aqui, ó, no pescoço. Justamente por essa arrogância do pai e da filha mais velha, Elizabeth. Em ordem cronológica, nosso querido amigo Walter, ele tinha 3 filhas. Ele tinha Elizabeth Elliot, Anne Elliot e Mary, que a Mary é a caçulinha. Elizabeth era bem mais parecida com seu pai, o que fazia com que ele amasse mais ela, sabe, fosse a preferidinha dele. Tinha o mesmo porte de arrogância e demonstrava desprezo às pessoas mais simples. Então ela tinha o nariz em pé que nem o pai. Só que dentro dela, a gente vê durante o livro, que não era bem isso que ela sentia. Ela meio que agia dessa forma, só que dentro dela ela tinha aquela questão de exigir muito de si, sabe, para poder ser aceita. Ela sempre foi muito assim. Ela não era confiante, apesar de ter assumido todas as responsabilidades de anfitriã da casa após a morte da sua mãe, que para ela era tudo isso um fardo. Então ela começou a receber as pessoas, ser anfitriã da casa, cuidar de tudo, cuidar das irmãs mais novas, e tudo isso para ela, em vez de ser algo importante, algo que ela poderia se orgulhar, era algo que ela queria deixar guardado. O envelhecimento da Elizabeth também deixava ela bastante nervosa. Depois da morte da mãe dela, ela notou que ela ainda não estava arrumando pretendentes. Ela não estava se casando. Na sociedade antiga, essas pessoas, as pessoas mais velhas, as irmãs mais velhas ou irmãos mais velhos, tinham que se casar primeiro para poder dar tudo aquilo que o pai já tinha conquistado durante a vida. Diferente da sua irmã Mary, que era mais caçulinha, mas foi a primeira a se casar. Jane faz questão de destacar em todas as obras dela que o casamento era algo muito mais social do que amor, hein? Há um tempo atrás, tinha um casamento muito próspero
envolvendo a Elizabeth. E era com o Sir William Elliot, né, que era herdeiro de toda a propriedade das riquezas do pai dela. Como o Sir Walter, que é o pai dela, não tinha filhos masculinos, como era a tradição da época, toda a riqueza e propriedade passava para o parente masculino mais próximo. E esse casamento era muito oportuno para Elizabeth, porque ela se casando com ele poderia conviver de novo e se adaptar às mesmas condições que ela tinha antes do casamento. Então toda aquela fortuna do pai continuaria a mesma com o marido dela. Já a Mary, a irmã mais nova, foi a primeira a se casar das 3 irmãs, tendo como marido o Charles Mongrove. Ele era um cara da posição menor que ela, menor socialmente falando, mas mesmo assim o casamento era muito, muito querido, sabe? Eles estavam aceitando da mesma forma. Uma parte cômica da história, lembrando aqui, é que o Charles Musgrove, na verdade, gostava antes da Anne, só que a Anne não deu ideia pra ele. A Anne falou assim, sai. Aí a Mary, coitadinha, ficou como prêmio de consolação. Mary conquistara certa importância artificial a se tornar a senhora Charles Musgrove. Então, por conta dela casar, antes ela não tinha muito brilho com o pai dela, entendeu? Mas depois que ela casou, o pai dela falou assim, não é mais um peso, pelo menos tá casada. Era bem assim, sabe? A Mary, ela era muito carente de atenção. Ela é aquela típica personagem da Jane Austen também, que é histérica, sabe? Hipocondríaca, ela é totalmente assim. Ela era muito teatral e manipuladora, usando o fato de estar sempre doente. Então ela é aquela pessoa que fala assim, ai, qualquer coisinha eu tô doente, só pra chamar atenção, sabe? Conheço muitos. Opa! Agora, depois que a gente fez um pequeno resuminho da família, vamos para nossa querida Anne Elliot, que é o destaque de todo esse livro. O livro retrata a Anne desse jeito, ó. Anne, porém, com uma elegância espiritual e uma doçura de caráter, que apesar dela ter tudo isso, era mais desprezada pelo pai justamente por não ser como ele. Ela era inteligente, ela era gentil, mas ela perdeu toda a alegria e a beleza dela após romper o seu encantamento, o seu compromisso com o Frederick Wentworth. Frederick Wentworth. Como dito anteriormente, Anne rejeitou o Charles Musgrove. Por quê? Charles Musgrove, sabe que ele casou com a Mary? Exato. Por que ela recusou ele? Por conta de estar apaixonado por esse Frederick. Nosso querido Fred marinheiro, tá bom? Há 8 anos atrás, o Fred, ele pediu a Anne em casamento. Vai vendo por que o nome do livro é Persuasão. Fica atento. Ele pediu ela em casamento, mas ela recusou. Por que ela recusou? Porque ela foi persuadida por uma amiga próxima da mãe dela falecida, né? Lady Russell. Ela era uma amiga muito próxima da família e todos ouviam bastante ela, além dela ser tutora da Anne. Por conta dessa questão, dessa persuasão, ela falou assim que não era o tempo para o nosso amigo Fred. E infelizmente isso machucou tanto ela, que estava apaixonadíssima por ele, tanto ele, que também estava muito afim dela. Aí deu tudo errado. Aliás, ele era marinheiro, ele estava indo para marinha, né, para servir na marinha e ganhar uma certa importância, porque o Fred realmente não tinha nada de importância social, o que não agradava nem um pouco o pai da Anne. Outra causa dela não ter aceitado esse casamento. Por conta disso, os dois saíram muito machucados e o Fred foi para a marinha machucado e muito triste com a Anne. E a Anne também super triste, como o livro relata, né, que a beleza dela e a alegria tinha sumido após esse rompimento. Passado esse período, que eles foram um pro canto do outro, sabemos que o Walter estava na pindaíba, né? O nosso amigo pai das 3 meninas estava na pindaíba porque ele não tinha dinheiro e a posição social dele não acrescentava em nada, né? Porque, tipo, você não tem fundos, não tem nem como sustentar o título. A esposa dele, a mãe das meninas, tinha falecido há um tempo atrás, o que tinha dado um surto nele daqueles, né? A mãe dela era a mãe da Anne, né? Ela era aquela pessoa que segurava um pouco a questão dos gastos dentro de casa. Então, depois que ela morreu, todo aquele orgulho, aquela presunção que a Elizabeth e o pai dela tinha, gerou muita dívida. E por conta dessa dívida, eles tiveram que dar um jeito. Aí, o que ele fez? O nosso amigo Walter, ele chamou o advogado dele e a Lady Russell, além de outros amigos, para poder conversar e falar assim, o que vocês acham? O que eu vou fazer em relação a isso? Lady Russell teve uma ideia que não agradou ele muito assim de primeira, mas ela disse assim. Ela disse que ele deveria colocar aquela casa para alugar e ele ia arrumar
outra vida em outra cidade, que o custo de vida fosse mais baixo, sabe? Aquilo destruiu nosso amigo Walter. Ele falou, mas eu vou deixar minha casa aqui, vou alugar, pra quê? Minha vida é boa, não sei o quê, sabe? Mas ela teve que lembrar ele de novo, ela teve que persuadir ele. Então, depois de muita persuasão, ele foi lá e aceitou. Eles decidiram a cidade. A cidade que eles iam era Bath. Bath já foi citada anteriormente também nos livros da Jane, só que a casa, quando eles colocaram para alugar, para poder viajar, sabe quem que alugou? A família Croft, que no caso era um casal, eles não tinham filhos. Mas quem que é essas pessoas? Quem que é a família Croft? Para você ver como o mundo é pequeno, a senhora Croft era parente, era irmã do nosso amigo Fred, o marinheiro. E por conta desse contato, e depois que a Anne ficou sabendo que ela que tinha conseguido a casa, ela que tinha alugado a casa, ela ficou tipo assim, meu Deus, mas é meu ex, se eu esbarrar com ele. Mas ela falou assim, deixa, eu tô indo pra outra cidade mesmo, não me importa, eu tô bem tranquila. O Sr. Walter e a Elizabeth, né, que é o pai, o orgulhoso, e a Elizabeth, a filha mais velha, vão primeiro para Bath, enquanto a Anne fica com a Mary, na casa da Mary, para poder ajudar com os filhinhos dela. E decide ir após um tempo, lá pro final do ano, lá pra Beth, tava tudo bem, ela ia ficar um tempo na casa da Mary pra poder ajudar com as criancinhas e tudo. No fim, o casal, né, a família Croft, alugou a casa, se acomodaram no imóvel, e como tudo naquela época tinha que ser bem social, eles foram falar com a vizinha. Quem era a vizinha? A Mary. Quem estava na casa da Mary? A Anne. Então, eles chegaram lá, conheceram a família, né? Dessa forma, a Anne acaba conhecendo a família e descobre que o Wentworth, né, que é o nosso Fred, seu antigo amor, estava indo visitar os Croft, porque era pra ser assim, né? Ele tinha que visitar. Muito clichê. Ele foi visitar a irmã, né? Então piorou a situação da Anne. A Anne já falava assim, caramba, já tô aqui com a família do meu ex, eu vou ter que ver ele agora. Jesus. Eles comentaram, né, sobre essa questão, sobre o Wentworth e tudo. E para piorar, a sogra da Mary, né, a mãe do Musgrove, comentou que o Fred trabalhou na marinha por um tempo com o filho dela. E ele ajudou muito ele, né, o filho dela e tudo. E por conta dele ter ajudado bastante, ela era muito grata. E por ela ser muito grata, ela ia convidar ele para jantar na casa da Mary. Para piorar a situação da nossa amiga Anne. Então, hashtag desespero, né? O nosso amigo marinheiro chega no local após um tempo, se instala na casa da irmã Croft, né? E começa a frequentar a casa da família Musgrove, que, por incrível que pareça, era o lugar que a Anne estava instalada. Então, quando ele apareceu ali na família e começou a frequentar tudo, esse Charles, né, que é o marido da Mary, tinha duas irmãs, Henriqueta e Luísa. E como tinha que ter assim, né, ser assim, elas começaram a se jogar pra cima do Wentworth. Ele começou a ver aquelas meninas e as meninas começaram a jogar gracinha pra cima dele. E ele falou assim, por que não é mesmo? Por que não? Ele tá solteiro mesmo, tá magoado, tá triste com a Anne. E falou assim, vida me leve, estou aqui pra isso. Por conta disso tudo, de ele estar envolvido com outras pessoas e tal, ele dava um gelão na Anne. Sabe, é indiferente com a situação dela. Isso magoava bastante ela também, sabe? Porque ela pensava que ele deveria ser mais caloroso. Mas ela entendia o contexto. Ela magoou bastante ele e ele não queria mais nada. Enquanto isso, enquanto tá aquele coração dividido da Anne, o Maria estava cortejando a Luísa, a irmã do seu cunhado. Toda a galera, né, nesse contexto tudo, toda a galera decide fazer uma viagem. Todo aquele grupo de pessoas fazendo uma viagem. Tem noção? Para um lugar chamado Lyme, ou Lyme, depende, né? Quando o Wentworth, né, que é o nosso Fred, voltou da guerra, ele voltou com a situação social dele bem melhor. No caso, nosso marinheiro deu hippie e nasceu nosso capitão Wentworth. Agora ele é capitão da marinha. Chegando em Lyme, o Wentworth se encontra com um casal de amigos. O nome do casal, né, o sobrenome era Harvey. Durante a guerra ele conheceu esse casal, ele ficou amigo deles, e então eles foram pra lá e nesse meio tempo outro personagem aparece na história, que é o Capitão Benwick. O Capitão Benwick estava para se casar com a irmã do Harvey, né, do marido Harvey, só que ela veio a falecer. Então ele estava tipo super deprimido. Dentro desses encontros, a Anne acaba conversando bastante com o Benwick, porque eles tinham
gostos muito parecidos. Enquanto ela amava literatura, ela amava ler e escrever, ele amava poesia. Então eles se deram muito bem. Bom, depois de tudo isso, no dia que eles iam embora da casa do Harville, né? A nossa amiga Luísa, lerda que nem eu, tropeçou, caiu, bateu a cabeça. Todo mundo ficou preocupado com ela. Além do Wentworth. E como a Anne tinha um coração muito bom também, ela também estava fazendo de tudo. Ela é uma das principais pessoas que estavam cuidando da Luísa. Só que a Anne tinha que ir embora ainda para poder lidar com a mudança. Ela ficou de se mudar ainda para Bath, junto com a família. Então ela tinha que voltar para a casa da Mary, refazer lá as suas malas e poder viajar. Vocês se lembram do Sir William? Então, a Anne descobre que ele fez as pazes com o pai dela. Quando ela chegou, ela estranhou toda aquela situação. A Anne estava sendo cortejada por esse moço, o Sr. Elliot, entendeu? Então não deu certo com a primeira filha, ele foi para a segunda. Vai vendo. Ele tenta jogar as graças em cima da Anne, mas ela fica meio desconfortável, né? Por ainda não saber o que sente em relação ao Wentworth e tudo. E durante a recuperação de Louisa, a Anne, junto com as outras pessoas que ainda estavam lá na casa do casal, né? Eles trocavam bastante cartas. E por conta dessa troca de cartas, estavam sempre recebendo notícias sobre a melhora da Louise, como estavam acontecendo as coisas por ali. E durante essa troca de cartas, adivinha o que acontece? Ninguém esperava. Qual é? A Luísa, aquela que bateu a cabeça lerda, vai se casar com o Benwick, que era o cara que a Anne estava conversando durante a viagem. E todo mundo fica tipo assim, what? Sabe? Até a Anne fica tipo, você estava conversando comigo, vai casar com ela? E o Wentworth, que tava ali cortejando a Luísa, deu tudo errado? E ele tá livre de novo? Todos decidem voltar da viagem, né, de Lyme, voltarem junto pra casa, pra poder todo mundo ficar junto e a Luísa começar a preparar as coisas pro casamento, né? Então, todo esse grupo veio pra cá, começou a arrumar as coisas do casamento e por conta deles conviverem muito, a Anne e o Wentworth começaram a conversar novamente. E é exatamente aí que entra o conflito no coração da Anne. Ela fica dividida entre o Sir William Elliot e o nosso amigo marinheiro, o Wentworth. O Wentworth, ele percebe o interesse que o Sir William tem pela Anne, né? Por eles terem começado a conversar, por ele tentar jogar a graça pra cima dela. E por conta disso, ele fica possesso de ciúmes. Aliás, em uma parte do livro, entre um diálogo que eles estão tendo, o Wentworth e a Anne, dá pra sentir durante esse diálogo o interesse, o arfar de corações apaixonados entre os dois, entendeu? E a gente fica naquela expectativa, o que vai acontecer? Será que vai rolar beijinho? Ou não vai rolar beijinho? E a Jane Austen, ela construiu isso realmente muito bem, o sentimento entre os dois, esse diálogo, ela conseguiu passar muito bem essa tensão que estava sobre eles, né? E chega a ser, tipo, palpável, sabe? É realmente muito bom. A partir desse momento, uma série de coisas vão acontecer para poder comprovar para Anne que a vida que o Sir Elliot poderia dar para ela não era tudo aquilo que ela pensava. Não... E uma dessas coisas é a declaração que o Wentworth faz para ela, né? Através de uma carta. E, aliás, que carta é essa? Entendeu? É uma das cartas, nossa, mais bonitas que eu já li em um livro, com certeza. Porque é muito bonita. Então, nesse meio tempo, o Wentworth descobre, né, que a Anne está sendo cortejada. Ele vai lá e escreve essa carta para ela. E isso faz ela refletir muito, sabe? Ela estava naquele momento de ponderar o sentimento com a razão. Só que naquele momento ela consegue entender melhor e enxergar melhor onde a vida dela levaria. Então, eles continuam se falando. Cresce novamente aquele sentimento, aquilo foi renascendo, foi florescendo novamente. É como uma flor que estava escondida há muito tempo dentro das sombras e quando ela dá as caras para o sol novamente, ela recupera toda aquela força, aquela energia que ela tinha perdido. Esse livro, apesar de ser um romance, Austen ela construiu muito bem essa questão. Ela camuflou muitas críticas à sociedade inglesa da época. Essa história é contada com bastante humor e leveza, tá? Então, esse livro é super fácil de ler. Não, é assim, mais ou menos, porque tem muito personagem. Então, essa questão de ter muito personagem acaba dificultando um pouco pra gente poder se familiarizar com todos. A história é com bastante humor, bastante cômica, né? É uma leveza encantadora. Com certeza valeu a pena eu ter lido esse livro, com certeza, porque foi um dos livros mais tranquilos de se ler e bastante
bastante lições foram tiradas dele, sabe? Então eu gostei bastante mesmo. A Genizinha arrasou em mais um. Ela é uma incrível escritora e eu recomendo bastante. Leiam Jane Austen, é muito bom. E essa foi a minha resenha. Espero que tenham gostado. Deixo aqui todas as recomendações. E é isso. Um beijo.